Boa noite, pessoal. Hoje é 23 de setembro de 2019 e este vídeo diz respeito a propriedades físicas dos fluidos. Primeira propriedade tem a ver com as forças. A gente vê na mecânica dos fluidos que existem forças de massa ou de corpo, que agem de forma contínua, e as forças de superfície. O exemplo da primeira, peso ou força centrífuga. Exemplo da segunda são as tensões de cisalhamento que a gente vai ver mais à frente. Há um conceito de esforço no meio contínuo, né, onde agem aquelas forças que eu falei no slide anterior, que é você dividir a força por um elemento de área. Esse esforço é uma ação externa que gera reações internas nas partículas, né, que se desenvolvem entre as partículas, denominadas tensões ou pressões. Tá? Aqui, porque essa nomenclatura que eu já estou utilizando já é a nomenclatura da hidráulica, ok? Então, o termo tensão é usado na hidráulica para a ação de forças tangenciais em uma área. As forças das tensões de cisalhamento, por exemplo, que agem tangencialmente. E o termo pressão são as forças normais a uma área. Então, pressão, força normal, tensão a gente usa para as forças tangenciais, né, relativas às forças tangenciais. Propriedade importantíssima que a gente utiliza sempre na hidráulica, massa específica, que é a divisão da massa do corpo pela unidade, que é a massa por unidade de volume. Ela é uma propriedade intensiva, quer dizer, não depende da quantidade, né? E ela tem dimensão de massa sobre comprimento ao cubo. Então, estão aí as duas dimensões que a gente pode escrever. A massa específica, né? O símbolo a letra grega que a gente usa é o ρ para representar a massa específica. E no Sistema Internacional de Unidades ela é descrita pela unidade quilogramas por metro cúbico. Então, ela não depende da quantidade, ou seja, uma propriedade intensiva. O peso específico, então, é uma propriedade intensiva relativa ao peso. O peso por unidade de volume, a gente representa pela letra grega gama. No SI nós temos aí Newton por metro cúbico. Tá? Há outras unidades de medida também em outros sistemas, como quilograma-força por metro cúbico, libra-força por pé cúbico, entendeu? As duas propriedades anteriores possuem uma relação entre si, né? A gente lembra que força é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, se a gente divide tudo pelo volume, a gente chega nessa relação aí. A densidade relativa, então, é uma maneira da gente descrever a massa específica ou o peso específico, tanto faz. É quando a gente divide, então, o ρ ou o gama das substâncias que a gente está interessado por uma substância de referência que geralmente é a água. Então, a massa específica, ou a densidade específica, desculpem, errei de novo. A densidade relativa, ou simplesmente a densidade do mercúrio, 13,6. Então, quer dizer que para cada unidade de volume, o mercúrio é 13,6 vezes mais pesado que a água. Essas duas propriedades variam muito pouco com a temperatura, né? Para a água tem os valores máximos de 4 graus Celsius, que é um valor muito utilizado é 9.806. Aqui no curso de hidráulica da UFAL eu uso sempre 9.810 newtons por metro cúbico. Eu uniformizo ao longo do curso esse valor. Entre 0 grau e 35 graus, a variação, para vocês terem ideia, é de 0,5%. Então, são duas propriedades que têm pouca variação na água. Compressibilidade tem a ver, então, com o que eu falei no slide anterior, com essa variação, né? É a propriedade que possuem os fluidos de sofrerem redução no volume quando sujeitos à variação de pressão. Consequentemente, quando você reduz o volume aumentando a pressão, você aumenta a massa específica. Nos líquidos, essa compressibilidade é quase inexistente, só em casos muito especiais. Tá?
Por isso que a gente costuma dizer no curso de hidráulica que a gente trabalha com escoamento incompressível, de um fluido incompressível. O módulo de compressibilidade seria então a propriedade física que representa isso aí. Vocês, por exemplo, para um aumento de pressão, você teria uma redução relativa do volume ou da massa específica. Então, nos líquidos, o K é alto e praticamente independe da temperatura e da pressão. Tá? Ou seja, para um líquido mudar de massa específica, ele tem que ter um aumento de pressão muito, mas muito grande. Por isso que a gente considera na engenharia de forma geral, no nosso cotidiano, a água, por exemplo, incompressível e os líquidos. Tá? A hidráulica, no final das contas, trabalha com líquidos. A viscosidade caracteriza, que é outra importantíssima propriedade, né, a gente também vai utilizar bastante, caracteriza a resistência e a modificação relativa das partículas. Quem descobriu isso, primeiramente, foi Newton. O fluido em repouso não oferece nenhuma resistência a essa modificação. Por isso que o efeito da viscosidade em um fluido em repouso é zero. Veja, há uma pegadinha aí. A viscosidade não deixa de existir numa piscina com água, tá? Mas o efeito dela não ocorre com a água parada, tá? Quando há movimento de água e, por consequência disso, movimento relativo entre as partículas, aí sim você tem uma camada, uma partícula que está numa camada mais veloz, por exemplo, em contato com uma partícula que está numa camada menos veloz, surge tensões de cisalhamento entre uma partícula e outra, e aí a viscosidade tem seu efeito. Certo? Então lembrem, a viscosidade é uma resistência à modificação relativa das partículas. A água em repouso tem viscosidade, mas o efeito dela não aparece. Então, nos escoamentos, o esforço de atrito entre as partículas gera esforços tangenciais e as tensões de cisalhamento. Os fluidos perfeitos, que são aqueles fluidos que a gente trabalha no fenômeno de transporte 1, a gente trabalha, por exemplo, a gente trabalha alguns desses fluidos em fenômenos de transporte 1, são aqueles fluidos que a gente despreza o efeito de viscosidade. Na realidade, isso não existe, né? Quem primeiro observou o efeito da viscosidade foi Newton, deslocando uma placa superior, por exemplo, em relação à placa inferior, ele verificou que a viscosidade absoluta é uma constante entre duas grandezas, que é a força essa força F tangencial, que gera uma tensão de cisalhamento. Quando você divide F por A, surge o tau, que é a tensão de cisalhamento. Essa tensão tangencial entre a placa de cima e o fluido, ela é proporcional a esse deslocamento relativo, que a gente chama também de perfil de velocidade. Tem um perfil de velocidade que não é linear, que faz com que surja essa variação relativa ΔU sobre ΔY. Tá? O ΔY é essa coordenada aí transversal, né? Então, qual é a constante de proporcionalidade? É justamente a viscosidade absoluta ou dinâmica. Nos fluidos newtonianos, né, essa viscosidade é constante. Aí a gente diz que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação ΔU sobre ΔY. Tá? Há fluidos que não são newtonianos. A água aqui no curso de hidráulica a gente considera a água um fluido newtoniano. Alguns valores, né? Então você tem valores muito pequenos, né, para viscosidade, da ordem 10 a menos 3, 10 a menos 4. Só uma coisa que eu acho que eu pulei, pronto. A dimensão de viscosidade, né, Newton segundo por, quer dizer, força vezes tempo dividido por comprimento ao quadrado, e no SI a unidade é ns sobre m2. Newton vezes segundo dividido por metro quadrado. Então, surge então o conceito de viscosidade cinemática, que é a viscosidade dinâmica dividido pelo ρ. Viscosidade cinemática em contraponto à viscosidade dinâmica
cuja definição veio de força. Aí a gente lembra da física 1, né? Que a gente usa a palavra dinâmica quando envolve força e usa a palavra cinemática quando a força não está envolvida. Então, na verdade, a viscosidade cinemática é esse contraponto, né? Na verdade, ela deriva da viscosidade dinâmica, dividindo a viscosidade dinâmica por ρ. As unidades de medida é no SI, metro cúbico, ou metro quadrado por segundo. A gente vai utilizá-la bastante em equações de dimensionamento de dutos, de tubulações, etc. Uma propriedade interessante que a gente vai utilizar em algum momento, principalmente na parte de bombas, é a pressão de vapor, que é a pressão exercida por um vapor em equilíbrio com o líquido que deu origem a esse vapor. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está com a panela no fogão, né, quando a água atinge 100 graus Celsius, a gente vê que a água começa a vaporizar, tá? Mas isso ocorre porque nós temos a pressão atmosférica aqui, né, local, tá? Vocês estão vendo nessas três figuras que a quantidade de vapor de moléculas que há um desequilíbrio no início, né, 20 graus Celsius, 50 graus Celsius, entre as moléculas de água e de ar e de água em formato de vapor, chega a um ponto onde acontece o equilíbrio que é justamente a 100 graus Celsius, né? E aí, né, chegamos na pressão de vapor correspondente a essa temperatura. Então, a uma dada temperatura, as moléculas escapam da superfície do líquido, mas quando elas escapam, mas ficam exercendo pressão nessa superfície do líquido. O equilíbrio é atingido quando o número de moléculas que deixa a superfície do líquido é igual ao número de moléculas absorvidas por essa mesma superfície. E esse vapor saturado gera uma pressão de saturação do vapor, também chamada de PV, pressão de vapor. Certo? A partir desse momento ocorre a ebulição, que é a formação de bolhas na massa fluida. A água, que é o objeto da hidráulica, o objeto principal da hidráulica, a pressão de vapor a 100 graus Celsius é a pressão atmosférica padrão perto dela, né? Mas se a gente muda de altitude, como a pressão atmosférica muda, a ebulição ocorre não em 100 graus, mas em 89, no caso aí para 3.550 metros, 89 graus e meio. Então, há uma relação intrínseca aí entre a pressão de vapor e a altitude que você está por causa por causa dessa relação com a temperatura, etc. Então, a pressão de vapor varia com a temperatura. E a água, então, vai entrar em ebulição em função disso. Nós temos dois modos de provocar ebulição na água. Talvez vocês não soubessem disso, mas a pressão constante, no caso a gente está numa cozinha, como eu falei antes, e a gente vai fornecendo calor a uma panela, a água vai começando a ganhar calor e vai chegar a um ponto, a essa pressão constante, a gente não está mudando a pressão ambiente, a água vai ferver. Então a gente aumenta a temperatura mantendo a pressão constante numa cozinha. Numa tubulação, o que é interessante é que ocorre o contrário. A temperatura que é constante, mas a pressão em alguns pontos da tubulação pode diminuir. E se ela chegar na pressão de vapor, ela começa a vaporizar. Então você pode provocar ebulição na água sem mudar a temperatura. Tá? Esse processo aí a gente vai ver quando chegarmos no item de cavitação. E aí essas duas fotos que eu bati na Escola de Engenharia de São Carlos é o efeito da cavitação. A pressão de vapor ela vai ser muito útil no estudo de turbinas, vertedores e bombas, porque quando você começa a formar bolha, chega um ponto, por causa quando o líquido atinge a pressão de vapor, as bolhas começam a se formar, mas em algum momento elas podem colapsar. Esse processo de formação de bolha e colapso de bolha é em frações de segundos e provocam tensões que são muito fortes, que podendo provocar erosão, por exemplo, de passos de turbina, concreto na crista de vertedores ou próximo à crista de vertedores, rotores de bomba, enfim, certo? Então eu vou terminando por aqui. Essas foram as principais propriedades dos fluidos que a gente vai utilizar aqui no curso de hidráulica. Muito obrigado.